O árbitro de elite hoje no futebol brasileiro, ele já vive da arbitragem, mas ele monta a sua própria estrutura, ou não, é preciso ter outra ocupação, e no caso de, eventualmente, a entidade querer implantar treinamentos no decorrer do campeonato, semanas de treinamento, períodos de concentração dos árbitros. Esses árbitros hoje são profissionais que têm essa disponibilidade ou suas outras ocupações impediriam isso? Como é que é a vida de um árbitro de elite hoje na Série A, PC? Olha, hoje a grande maioria dos árbitros de elite, né, principalmente os árbitros do quadro internacional, já vive exclusivamente da arbitragem, mas ainda com muita insegurança, porque ele não tem uma remuneração fixa, ele ganha apenas por jogo e está sujeito aí a ser afastado, a ficar na geladeira, ou quando tem uma lesão grave, ele tem que custear o seu treinamento, não tem um acompanhamento regularmente, então ainda, apesar de se dedicar à arbitragem, ele ainda tem muita insegurança no seu dia a dia, né? E toda a preparação é custeada pelo próprio árbitro. Ele tira o dinheiro da taxa de arbitragem que ele recebe e investe lá no seu preparador físico, com um nutricionista, ou uma preparação psicológica, aqueles que vão buscar, que são poucos, e é fundamental, né? Principalmente no momento de pressão como vive o campeonato, mas ainda é um modelo muito amador. E eu entendo que a entidade, a CBF, ela tem que se responsabilizar por essa preparação, por esse custeio da preparação do árbitro. O árbitro precisa receber uma remuneração fixa, precisa ter a sua dedicação exclusiva para a arbitragem e, infelizmente, não é isso que acontece. Aqueles que se dedicam ainda requer muito investimento próprio, é ele que acaba custeando toda a sua preparação. É porque acabou aquele tempo romântico do árbitro que era dentista, Isso. E aí Exato. desmarcava os compromissos do dia para apitar um jogo. Apitar um jogo. Ele não pode se dedicar integralmente a outra atividade, porque ele tem que fazer preparação física. Claro. Aí quando ele erra num jogo, a CBF quer que ele faça uma reciclagem. Mas se eu tenho outra profissão, por exemplo, se eu sou dentista, como era antigamente, aí eu vou virar para os meus pacientes e falar, aquele tratamento de canal que você ia fazer hoje não vai dar, porque eu vou ali fazer uma reciclagem. Não dá, gente. Isso é outra coisa que também eu não entendo, né? Porque o cara erra no jogo e aí ele vai pra geladeira ou vai fazer uma reciclagem. Isso é negócio de castigo, né? Isso aí é negócio... Né? Castigo não é um negócio que funciona, a não ser que o erro seja muito grave e você chegue à conclusão que o árbitro está despreparado. Porque muitas vezes a reciclagem ou o afastamento, ela soa muito mais como dar uma satisfação à opinião pública do que como uma correção de rota. Porque se você não está estruturado para oferecer um contínuo processo de preparação para a arbitragem, para que ela atue melhor, você, na verdade, não vai estar solucionando o problema. Você vai estar afastando ele, daqui a pouco ele volta praticamente nas mesmas condições em que ele apitava antes. Agora, eu tenho uma dúvida, Marcelo, que eu queria perguntar para o Paulo César de Oliveira. Como é que funciona hoje, PC? Se o árbitro apita, ele recebe. Se não apita, não recebe. Isso. E quanto o sorteio, a questão do sorteio que está no Estatuto do Torcedor, pode prejudicar? Porque foge da questão da escala, né? Aliás, por questões econômicas, houve uma mudança no sorteio, né, PC? Acabaram aqueles quartetos fixos, não é isso? Exatamente. O árbitro aqui no Brasil, respondendo ao Cereto, recebe apenas por partida apitada. Quando ele não apita, ele não tem nenhum tipo de remuneração. Não tem nenhum tipo de remuneração. E ainda muito se fala da questão do sorteio, mas falta por parte da comissão de arbitragem coragem, porque hoje a lei ela já permite que o árbitro seja designado através de audiência pública. Ou seja, a comissão de arbitragem vai se reunir numa audiência pública e vai selecionar diretamente o árbitro e vai explicar os motivos daquela escalação. Olha, eu estou selecionando, vou citar o Rafael Claus, né, que foi elogiado pelo Renato Gaúcho e é um árbitro que vive realmente uma grande fase, né? Não digo nem fase, já tem sido analisado como um dos melhores árbitros do Brasil, tem mantido sempre um bom nível de atuação. Então, por isso eu estou citando o Rafael Claus. Mas a comissão de arbitragem poderia designar ele diretamente e explicar os motivos. Estou escalando o Claus, que é um árbitro do quadro internacional, tem uma ótima condição física, o nível de atuação dele tem sido excelente, por isso, e justificar a sua escalação. E hoje as comissões ainda se escondem atrás do sorteio e mesmo o árbitro sendo sorteado, a comissão de arbitragem ela pode definir o modelo do sorteio, não abrir tanto. Acho que tem que selecionar os melhores árbitros
e, de repente, para os jogos principais, escolher 2 árbitros ali, os melhores, e fazer a sua escalação. A gente não pode colocar a culpa somente no sorteio, não. Tem maneiras de se fazer o sorteio selecionando os melhores, ou um passo mais além que algumas federações já têm utilizado, inclusive a Federação do Rio de Janeiro já utilizou no Campeonato Carioca desse ano, que é a audiência pública, que é a designação direta do árbitro. E uma mudança importante foi em relação aos árbitros adicionais, Barreto. Até a 21ª rodada, o árbitro adicional ele era do mesmo estado do árbitro principal. A comissão de arbitragem estava utilizando equipes fixas, ou seja, saíam todos do mesmo estado, já viajavam juntos, se hospedavam juntos, preparavam, planificavam o jogo. E a partir da 22ª rodada, o árbitro adicional passou a ser designado por uma questão regionalizada, ou seja, não é do mesmo estado do trio de arbitragem, mudou o transporte, o árbitro adicional que viajava de avião, né, e em condição de se chegar bem, de se locomover bem para apitar o jogo. Hoje o transporte do árbitro adicional é terrestre, então nós temos árbitros atuando na Série A do Campeonato Brasileiro, viajando durante a madrugada, alguns até postam em suas redes sociais, nos seus grupos aí, né, de mensagem, postam a foto lá no ônibus, lá viajando durante a madrugada, encontra com o árbitro, com o trio de arbitragem ali no hotel, planifica o jogo, faz o jogo, termina, não tem tempo de ter um feedback, uma análise da atuação, volta correndo para a rodoviária e pega o ônibus para voltar para casa. Num nível de Campeonato Brasileiro da Série A, onde a gente está cobrando aqui diariamente o investimento, principalmente na questão do árbitro de vídeo, a gente, na contramão, a gente tem essa decisão tomada aí pela comissão de arbitragem a partir da 22ª rodada, em que os árbitros adicionais estão aí pelejando aí pelas estradas fora para poder atuar na Série A, hein, do Campeonato Brasileiro. E o 4º árbitro também, uma outra mudança, ele, a partir da 22ª rodada, passou a ser do estado local, e muitas vezes a gente percebe que no controle ali da área técnica o árbitro fica inibido ali, né, porque ele é da federação local, de repente eu vou chamar o árbitro para poder dar uma dura ou expulsar um treinador e de repente eu vou ter problema com a minha federação aqui. Então essa foi uma mudança que não surtiu efeito, pelo contrário, está refletindo aí na atuação dos árbitros aí no Campeonato Brasileiro, um momento importante que a gente pede investimento, a comissão de arbitragem está andando na contramão.